Olá, eu sou Maria Oliveira, eu sou psicanalista. Eu tô aqui hoje para gravar mais um videozinho para vocês, né? E o vídeo de hoje eu vou abordar um tema que é bastante interessante, poder discutir um pouquinho sobre ele, porque a gente quase nunca sabe a diferença entre esses dois nomes que eu vou falar para vocês, né? Esses dois verbos, que é escutar e ouvir, né? O ouvir, ele diz mais respeito à questão fisiológica, biológica mesmo, né? No processo do aparelho auditivo, enfim, o ouvido, ouvido interno, externo, enfim, todo esse processo aqui. E o escutar é um processo, como diz um amigo meu, que é filósofo, ele fala que escutar é tocar a alma do outro, né? E eu achei bem interessante essa reflexão, porque quantos de nós e qual as vezes, né, a quantidade de vezes que a gente acaba sempre fazendo apenas a ouvir a pessoa e não fazer a escuta dessa pessoa, né? Por que geralmente a gente acaba tendo alguns conflitos em relação ao que entendemos sobre o que estamos ouvindo? Porque na verdade a gente nunca parou para pensar que existe essa diferença entre ouvir e escutar, e a gente tem um costume muito de ouvir, né? E tem aí uma frase que diz, né? A gente ouve para já justificar. A gente não escuta, né? A gente já vai para esse processo do ouvir querendo se defender de algo ou anteceder a algo, né? Às vezes a gente não dá a oportunidade da pessoa conseguir concluir o pensamento ou o que deseja, enfim. Por quê? Porque a gente já tá lá com o nosso julgamento, a gente já tá lá fazendo a nossa leitura daquela situação, porque a gente acha que a gente sabe, né? E quando a gente se depara com essa questão da escuta como um processo de acolher o outro para dentro de mim, acolher o outro na perspectiva de me esvaziar de mim mesma e poder falar sobre isso que eu estou ouvindo, não a partir do que eu sou, mas a partir do que a pessoa falou, né? É algo muito grandioso. Parece simples, né? Parece uma conversa de maluco ficar repetindo isso, mas é algo que a gente precisa realmente interiorizar, que a gente precisa compreender para que faça sentido, né? Quantas vezes, e eu que sou alguém que tô aqui toda hora falando com vocês sobre relacionamento, quantas vezes nós, em nossos relacionamentos, né? E aí, quando eu falo relacionamentos, em todos os níveis, né? Quantas vezes nós nos deparamos com processos de conflito por conta de algo que a gente ouviu, né? Por conta de algo que no processo de conversa a gente ouviu, né? Porque na verdade quando a gente está nesses diálogos, né, nessas conversas com o outro, a gente não para escutar, a gente não para tentar entender, para acolher, para conseguir trazer esse diálogo de uma forma interna. Porque diante do que eu aprendi numa formação que eu tive, a escuta ela precede outras coisas, né? Ela precede atenção, ela precede coragem, ela precede uma situação mais pedagógica, né? Enfim, ela precede várias coisas, né? Então a gente não pode menosprezar o poder que existe no processo de escuta, né? E eu que basicamente trabalho com isso aqui no consultório, né, ouvindo todo o tempo, eu posso afirmar para vocês que essa escuta ela precisa ser desprendida mesmo, ela precisa ser algo que vai acolher o outro, que vai deixar com que o outro se coloque de uma forma a conseguir se expressar e saber que não vai ter julgamento e saber que a gente está apenas compreendendo aquilo que ele está querendo colocar, porque escutar é escutar a alma, escutar é saber que envolvido aquela fala tem sentimento. E por que às vezes é tão difícil escutar? Ouvir todo mundo ouve, né? Por que é difícil escutar? Porque geralmente a gente não quer abrir mão desse lugar do julgamento
e às vezes também porque eu sei que quando eu escuto, eu entro em contato com o conteúdo do outro que conversa com o meu conteúdo. Por isso que eu fujo, porque é difícil, né? Então, tô passando aqui nesse vídeo até mais rápido do que os outros só para dizer isso. O quanto a escuta tem um poder gigante no processo dos relacionamentos e do relacionamento humano de forma geral, né? A gente precisa, bem filosoficamente falando, né, bem amorosamente falando, a gente precisa escutar o inaudível, aquilo que não é falado, porque quando a gente escuta, a gente está atento, a gente está olhando o entorno, a gente está compreendendo, apreendendo o que a outra pessoa está querendo dizer ou está querendo expressar, né? E às vezes ela não diz nada e a gente entende. Então a gente conseguiu escutá-la dentro daquela necessidade que ela estava apresentando, escutar dentro de um processo onde eu estou totalmente vazio de mim mesmo, né? Que é vazio dos meus sentimentos, vazio das minhas concepções, vazia dos meus protocolos, dos meus achismos. Eu tô vazia para conseguir acolher o outro dentro de mim, né? É uma coisa muito linda isso que eu ouvi. Assim, sou grata por ter conseguido ouvir isso e conseguir trazer isso em palavras aqui para vocês, né? Escutar é algo nobre, é algo que nos aproxima do outro, né? Que nos traz para próximo, né? E é um próximo que às vezes choca, né? Que na verdade a visão não romântica disso é exatamente essa questão do conflito, né? Mas o conflito ele é bom, desde que a partir desse conflito algo ele possa acontecer de positivo. Porque às vezes quando a gente fica na passividade, naquilo que é só recebendo o que o outro tem para oferecer, enfim, aquela coisa toda, a gente acaba não florescendo, não crescendo, não mudando de perspectiva, enfim, né? Então que a gente passe, como reflexão até desse vídeo, né? Que a gente passe a escutar mais as pessoas, né? E que a gente passe a nos escutar também. Porque não adianta nada eu ser super compreensiva e escutar bastante o outro e não fazer essa leitura também das minhas necessidades e daquilo que eu preciso também colocar para fora, né? Então, se você quer uma escuta que aí é qualificada no sentido de profissionalizar a escuta e humanizar essa escuta, é só vir para o processo terapêutico e conseguir entrar em contato com você mesmo, né? E é uma descoberta linda, eu só posso afirmar isso, tá bom? Então é esse o recado de hoje. Fiquem com Deus, um beijo grande e até o próximo vídeo.